Queridos, como estamos? Tudo bem? Hoje eu vou fazer uma resenha de um livro, você já está vendo ele ali. É o livro chamado Torto Arado. Enquanto eu faço aqui um chocolatezinho quente para a gente trocar uma ideia sobre esse livro. Esse livro eu gostei demais, eu ganhei esse livro de um amigo meu que me deu de presente e aí eu li assim, praticamente em 2 dias eu li o livro todo. Porque eu achei o livro assim extremamente legal, muito legal mesmo. Um livro que conta história, e história assim que eu vim do norte de Minas, estou agora no oeste de Minas, moro em Lagoa da Prata, mas vim daquela região ali de Pirapora, Buritizeiro, Várzea da Palma. E todo esse enredo do livro, do Torto Arado, esse sofrimento, essas dificuldades, eu lembro do meu avô contar isso, do meu avô narrar essas histórias para mim de quando ele, que era da Bahia, veio com o seu pai andando nas estradas aí com o intuito de ir para São Paulo para poder trabalhar em lavoura de cana. E aí nessa estrada a mãe dele morreu, uma irmã dele morreu e ficou ele e o pai dele. Depois esse pai dele acabou se relacionando com uma outra mulher e eles ficaram ali naquela região de Várzea da Palma. E quando eu li esse livro Torto Arado, eu fiquei assim, pensando exatamente nessa história do meu avô. É uma história de sofrimento. O livro de Torto Arado aqui do Itamar Vieira Júnior é um livro que narra a história de um sofrimento de um Brasil, vamos dizer assim, das entranhas de um Brasil muitas vezes desconhecido para alguns. Muito legal. Esse livro foi vencedor dos prêmios Oceanos, Jabuti, vencedor do prêmio Leia 2018. É um livro muito legal. Estava vendo a entrevista que o Itamar Vieira Júnior deu naquela Roda Viva, quando ele falou que ele nem sabia que o livro ia ter essa repercussão. Primeiro o livro foi feito e editado em Portugal e depois que foi publicado aqui no Brasil. Bom, esse livro ele conta a história praticamente de uma família, a família do Zeca Chapéu Grande. O Zeca Chapéu Grande, que é casado e ele tem filhos, e filhas, e 2 filhas é que ocupam todo o terreno, o enredo desse livro. As filhas por nome Bibiana e Belonísia, como diz o Itamar, suas filhas, as filhas dele. Dizer, quando ele percebeu que o livro ganhou o prêmio Oceanos, ele falou para o livro assim, para as meninas, meninas, vocês cresceram e estão indo longe. E esse livro ele tem 3, eu vou chamar de blocos de assunto dividido em capítulos. Os 3 blocos de assunto são Fio de Corte, Torto Arado e Rio de Sangue. Fio de Corte, ele é narrado na conversa ou na fala da Bibiana. Depois você vai ter o Torto Arado, que é o bloco de assuntos, que é narrado pela ótica da Belonísia. E por último, Rio de Sangue, que são de múltiplas vozes. Rio de Sangue tem várias vozes ali acontecendo. Todo o enredo dessa história que é narrada na Fazenda Águas Negras, ele é narrado a partir dessa família, da casa de Zeca Chapéu Grande e as pessoas que vão se relacionando com eles, mas principalmente na ótica dessas 2 irmãs, inclusive são as 2 irmãs que estão aqui na capa do livro de mãos dadas. Bom, no primeiro capítulo, que é no primeiro bloco de assunto, que é o Fio de Corte, Bibiana é a voz que vai narrar. Acontece um acidente trágico, esse acidente vai marcar a vida das 2, principalmente da Belonísia, durante todo um tempo aí, e o capítulo, esse bloco de Fio de Corte é narrado dentro desse enredo de história. Depois você vai ter, de certa forma, a Belonísia narrando aí no Torto Arado, ela narrando todos os acontecimentos que vão estar acontecendo em Água Negra, bem como também na sua casa, na vida de seu pai e em todo o enredo desse livro. Já aqui no terceiro, que é o Rio de Sangue, as vozes são múltiplas vozes narrando momentos importantes.
Bom, eu queria então falar algumas características que eu achei interessante desse livro, dentro dessa ideia aqui de fazer essa resenha. Bom, primeiro, a descrição. O Itamar, ele faz uma descrição dos momentos, das situações, das falas, de uma forma assim ímpar. A descrição das dores, das angústias, de coisas que não foram faladas, mas que só ficou na mente, ele faz isso com uma maestria muito grande. Depois o acidente, que é um acidente muito sério, e ele já é no começo, já na abertura do primeiro capítulo aí de Fio de Corte, já aparece o acidente que vai marcar a história dessa família, principalmente dessas duas irmãs, para todo o sempre. Outra coisa que é muito perceptível nesse livro são as paixões, os amores, os namoricos e as consequências dessas paixões, desses amores que vão acontecendo ao longo da narrativa do livro. Outro ponto que é muito perceptível nesse livro é a morte. E a morte eu posso falar que é a morte das pessoas, personagens vão morrendo, personagens importantes vão deixando o livro, mas também a morte das coisas, né? Principalmente as moradias que vão sendo destruídas com as chuvas, com os vendavais, e como eles vão lidando com essas perdas, né? Com essas que vão se perdendo. Outra coisa que nós percebemos nesse livro é essa questão da exploração, principalmente na área do trabalho, a exploração da mão de obra e como que se construía essa exploração na mente, principalmente do Zeca Chapéu Grande, que ele é bem, eu vou dizer, ele é muito simples, né? Ele é muito humilde, e como que as pessoas ali, a família Peixoto, que é dona da terra, o capataz da fazenda, como que eles usavam essa ideia de fazer a exploração ser assim aceita pela simplicidade ali do povo. Então a exploração, o sofrimento ele acontecia quando chovia, ele acontecia quando não chovia, porque quando não chovia perdia toda a plantação. Quando chovia demais e acabava perdendo a plantação. Então você vai vendo ali o sofrimento, a esperança que vai se frustrando e aquela expectativa que a coisa vai acontecer e não acontece. Outra voz muito marcante aqui também é a voz da religiosidade, né? Há uma apresentação da religião da matriz africana que vai sendo trabalhada, inclusive o Zeca Chapéu Grande é um sacerdote dessa religião, na casa dele tem toda uma estrutura voltada para o desenvolvimento dessa religião. Ele mesmo é um líder, um sacerdote, uma pessoa que trabalha dentro disso aí. E até nessa questão de religião eu queria falar um pouquinho mais. Eu vejo nos últimos tempos, principalmente quando eu vejo algumas pessoas fazendo críticas quanto à religião, quanto à fé, e zombam das mais variadas religiões, e eu vejo uma coisa interessante. Eu sou totalmente contrário a fazer críticas, né, quanto à percepção religiosa do outro, porque talvez para você a religião do outro pode não ser nada, pode até ser ridícula, mas para a pessoa, igual para eles aqui, essa dinâmica religiosa acabava unindo aquela comunidade, trazendo certa direção para eles. Isso aqui é muito importante. Nós percebemos as pessoas, parece que trabalhando uma mentalidade de que as pessoas sejam arreligiosas, né? Totalmente contra, totalmente ridicularizando, seja qual for a religião, né? Eu já vejo aqui uma coisa muito interessante, que é a importância do fator religioso para essa comunidade aqui. E aí eu acho muito perceptível o valor que a religião tem para aquelas pessoas que a praticam daquela comunidade. Eu faço aqui então um ponderar sobre aqueles influenciadores que acabam influenciando as pessoas a não terem nenhum tipo de fé, de crença. E esse livro aqui, ó, eu sou cristão protestante e, no entanto, não vi a religião deles ser um prejuízo para eles. Eu achei interessante a abordagem do Itamar sobre a importância da religião dentro do contexto que esse pessoal aqui estava vivendo. Outro ponto interessante também
nesse terceiro capítulo aqui, Rio de Sangue, é quando começa a acontecer os assassinatos encomendados, as mortes por vingança, e como que isso muda o cenário da história, porque de fato o Itamar foi muito feliz em abordar tudo que aconteceu, ou boa parte do que aconteceu nesse período, de forma simples, mas que ele pincelou, inclusive essa questão aqui do assassinato, né, quando as pessoas começam a exigir seus direitos, como que aqueles homens resolviam as coisas fazendo do seu jeito, matando, comprando o assassinato de alguém, e como que às vezes o tiro saía pela culatra, que é o que acontece aqui. Outro ponto interessante também que eu percebo aqui, e aí eu quero já caminhar para o final, é a questão das lições que a gente pode tirar desse livro. Bom, a primeira lição que eu tiro aqui, e a mais importante, é a lição do cuidado com as crianças, né? Você percebe que as crianças, aqui no caso Belonise e Bibiana, elas passam por um acidente de malineza mesmo, de traquinagem de criança, de você piscar o olho e os meninos aprontar coisas que podem marcá-los para o resto da vida. Acidentes domésticos acabam se tornando fatalidades que são tragédias para toda uma família e para toda uma sociedade, para toda aquela história ali. Aqui aconteceu algo muito terrível, mas que poderia ter sido pior se a vida delas tivesse sido perdida nesse acidente. Então, cuidado com criança. Criança, você pisa, olha, criança tem que estar fazendo barulho. Parou de fazer barulho, eles estão aprontando alguma coisa em algum lugar escondido. Outra lição que a gente tira aqui, família. Cara, dentro desse contexto aqui de Torto Arado, principalmente assim, na família do Zeca Chapéu Grande, mas também em todas as outras famílias que estão ali, você percebe como que a família é importante. Aqui nesse livro você vai acostumando com os personagens e você vai percebendo o crescimento deles e o crescimento da família. Você vai começando a ver essas pessoas crescendo. Olha, eles viviam em condições assim terríveis de pobreza, de escassez, mas mesmo assim eles eram família, eles estavam juntos. Até eu abro um parênteses, parece que quanto menos condição tem, mais família é. Parece que quanto mais recurso financeiro tem, menos família se torna. E aqui nós percebemos o sofrimento desse pessoal e como eles levavam a questão de família a sério. Outra coisa aqui, cuidado com as covardias, né? Eu anotei aqui, cuidado com as covardias, falando exatamente nessa questão do patrão, nessa questão da exploração. Tem uma cena lá que o cara chega, uma fome terrível, e eles comendo lá buriti que eles pegavam, um tipo de coco, né? E eles tiravam a pasta daquele buriti, e aí não podia vender na cidade. Por quê? Porque eles aqui eram explorados. Sabe como é que era a dinâmica aqui? A dinâmica era, o dono da terra, a família Peixoto, dava a terra, eles poderiam fazer casas de barro na terra, na casa, né? Tirar um quintal e fazer ali uma casa, só podia ser de barro, não podia ser de alvenaria. Eles trabalhariam do sol sair até o sol se pôr para o dono da fazenda, sem ganhar nada, e depois do horário de serviço na fazenda, é que eles iriam trabalhar para si, para tipo dali do quintal deles, tirar o sustento. Eles não ganhavam nada, eles não ganhavam um conto de réis, era trabalhar de sol a sol, sem ganhar um cruzeiro. O negócio deles era trabalhar, de domingo a domingo, porque não tem final de semana, e só depois do horário de serviço é que eles iriam poder trabalhar no quintal deles, para poder então tirar o sustento. Se o dono da fazenda implicasse, mandava embora, e eles não tinham nada, não tinham de morar, não tinham direito a nada. Então cuidado com essa questão aqui da exploração, covardia. Outra coisa que eu observo também como aprendizado, lições, é a questão do casamento, né? Você percebe aqui, tem um personagem aqui chamado Aparecido, ele é casado com a Maria Cabocla. O cara, ele tomava umas canjibrinas e baixava nele um satanás lá, e ele batia, espancava.
a mulher. Cara, que covardia que você percebe aqui na questão de casamento, né? Como que os casamentos eram feitos nesse contexto aqui. E aí você percebe como que existem pessoas que sofrem, né, com a questão do uso demasiado do álcool, a questão da agressão, da covardia. Outra coisa também, não desistir fácil das coisas. Vocês percebem eles plantando, o sol matando, eles plantando, a enxurrada matando, eles plantando, a seca vindo e a casa caindo, e eles reconstruindo a casa, e eles construindo outra casa no quintal. Então você percebe essa questão de não desistir das coisas. Outro ponto também interessante que eu aprendi aqui, a fé é o sustento que fortalece eles. Eles estavam presos ao redor dessa questão da fé. Por isso eu quero dizer para você, olha, a fé é algo importante. Talvez não seja para você. E se não é para você, é só você respeitar para quem é. Isso aí para mim já é um ponto super legal. Não achar que a fé é desnecessária. Nesse contexto, a fé sustentou esse povo aqui demais da conta. Não vou entrar no mérito, só estou falando que a fé é que sustentou esse pessoal aqui. Outra coisa também que eu achei interessante, e eu concluo com essa fala, eu vou usar assim a expressão, o esforço para que a próxima geração tenha uma vida melhor. Essa é a pegada do Zeca Chapéu Grande quando ele luta para que uma escola vá para aquele povoado de Água Negra. Essa é a pegada do sobrinho genro dele, o Severo, que luta para que as pessoas tivessem direito ao campo, que há mais de 60 anos eles trabalharam ali de graça. Para quê? Para que a próxima geração tivesse acesso à escola, à cultura, ao conhecimento, ao aprendizado. Ou tem umas partes aqui que eu acho interessante, sabe? Mudando só aqui para fechar, é a parte quando a Belonísia ela fala sobre a questão do campo, da terra, da semente, de plantar, de produzir. E eu torno a bater na tecla, eu me lembro do meu avô, cara. Você vê que a mentalidade é a mesma, a mentalidade de produzir, de lidar com a terra, de cavar, de plantar semente, de saber as estações, a lua, o tempo, o vento, de saber onde plantar, quando não plantar. Rapaz, se nós... Eu fiz uma resenha de um livro agora chamado Família Mandible. Se nós entrássemos numa crise, como aconteceu com o livro na Família Mandible, essas pessoas aqui que fazem serviço simples são as pessoas que teriam mais chance de sobrevivência. Nós que entendemos que arroz dá em prateleira de supermercado, nós morreríamos de fome, né? Nós que não temos condição assim, de plantar uma horta no quintal, porque a gente não sabe nem como é que planta uma horta, a gente bem provável que morreria de fome. Ah, mas isso não acontece. Olha, aconteceu em países vizinhos nossos aqui, né? Onde as pessoas começaram a não ter o que comer. Então, esse livro ele trabalha muito essa percepção do sofrimento. Aqui também tem uma partezinha assim que quando os netos, né, do Zeca Chapéu Grande já começam a ir para a cidade, para ir na feira, vender o buriti, vender os trens, as abóboras que eles plantavam, como que as pessoas ali da cidade começavam a zombar deles, né? Olha, os bichos do mato, não sei o quê. E eu fico observando assim, eu já passei por esse tipo, a gente chama de bullying, né? Como que as pessoas às vezes são ridículas nos seus comentários, nas suas críticas, né? As pessoas são tão más. Olha, eu acho que ler é uma coisa que muda muito a mente das pessoas. Eu aconselho você ler, não somente Torto Arado, leia, principalmente a Bíblia, que para mim é o livro dos livros, mas leia, sabe? Leia, abra seu entendimento, amplie seus horizontes, perceba que existem pessoas e pessoas felizes tendo que você não tendo o que você tem e tendo coisas que você nunca teve, tá bom? Deus abençoe, se inscreva no canal, ative lá o sininho para notificar quando a gente postar um vídeo novo e dê um joinha, tá bom? Deus abençoe, essa foi a resenha de Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, Vinícius Ravani, o livro nosso de cada dia.